tem novidade importante sobre Cruzeiro versus Galo. Qual a bolada que está em jogo na partida dessa noite. Falo ainda sobre o Cruzeiro, isso sem falar em América, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Arthur Jorge segue causando de maneira positiva no Cruzeiro. Sob o comando da Raposa, o Arthur Jorge tem 35 pontos conquistados em 48 possíveis. Só para você entender, o aproveitamento de pontos do Arthur Jorge no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro é de 73%. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado no dia em que o Arthur Jorge estreou pelo Cruzeiro, a Raposa seria a líder isolada da competição, 35 pontos para o Cruzeiro, 32 para o Palmeiras e 31 para o Flamengo. Para desespero do torcedor cruzeirense, antes do Arthur Jorge, houve a passagem do técnico Tite, que somou só 4 pontos em 8 possíveis. Até por isso hoje o Cruzeiro é o quinto colocado. São 39 pontos em 24 jogos. Contra 51 do Palmeiras, 45 do Flamengo e 41 de Atlético Paranaense e Fluminense. A julgar pela evolução do time sob o comando de Arthur Jorge, que venceu o Flamengo no sábado por 2-1 de virada, dá para imaginar ainda que o Cruzeiro possa alcançar até a terceira colocação do Campeonato Nacional. Buscar Palmeiras e Flamengo, especialmente pela distância que se abriu, fica bem difícil. A passagem do Tite foi tenebrosa. Ou você pensa diferente? Dê uma nota de 0 a 10 para Tite e também para Arthur Jorge no comando do Cruzeiro. Só usar o espaço para comentário, beleza? Quantos milhões de reais estão em jogo no clássico entre Cruzeiro e Atlético? Os times começam a se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil, jogo que vale vaga na semifinal. E logo de cara, o vencedor desse duelo e chegar à semifinal vai ter direito a um prêmio de 9 milhões de reais pagos pela CBF. Mas não para por aí. Com bilheteria, imagina-se que uma semifinal possa garantir no mínimo 2,5 milhões de reais líquidos, seja para Cruzeiro ou para Atlético. Ou seja, logo de cara, aquele que passar hoje e na próxima terça-feira já embolsa 11,5 milhões de reais. Só que não para por aí. O adversário na semifinal vem do duelo entre Grêmio e Internacional. E dá para dizer que Cruzeiro e Atlético, até pela crise de Grêmio e Internacional, partem como favoritos. Chegando a uma eventual final da Copa do Brasil, aí a premiação fica gorda. O vice-campeão da edição da Copa do Brasil desse ano terá direito a 34 milhões de reais. Já o campeão embolsa 78 milhões de reais. Para você, quem é favorito no jogo dessa noite no Mineirão? Da Cruzeiro ou da Atlético? Já usa o espaço para comentário para deixar seu palpite. Se puder, também justifique por que você acha que esse placar vai acontecer, beleza? E Neymar aceitou o desafio de um jornalista. Fábio Sormani, 69 anos de idade, desafiou o Neymar para um duelo X1 de drible. E o Neymar aceitou. Bora te explicar o contexto dessa história maluca. Depois do empate em 1-1 entre Santos e Mirassol, o Sormani, que é torcedor fanático do Santos, viralizou com um corte em que ele dizia que hoje o Neymar não consegue mais driblar ninguém, que não conseguiria driblar nem ele, com 69 anos de idade. Pois o Neymar, nas redes sociais, disse que aceitava o desafio de X1 contra o Sormani. E agora os caras estão tentando bolar um duelo em que o Neymar parta 5 vezes com a bola para cima do Sormani. O Sormani está dizendo que é capaz de roubar as 5 bolas do Neymar. Detalhe importante, o Neymar convidou o Sormani a participar desse X1 no CT onde o Peixe treina, lá em Santos. Sormani alegou que precisa de uma semana para entrar em forma e que não pode fazer esse desafio em Santos, até porque ele mora em São Paulo. Então pediu para que o Neymar venha à capital paulista. O que você pensa de uma maluquice dessa? Estou muito curioso para saber a sua opinião. E agora sobre coisas importantes do Santos, só registrar que o Neymar ainda é dúvida para a partida dessa quarta-feira contra o Palmeiras, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A dúvida se dá pela realização do jogo no estádio do Palmeiras, cuja grama é sintética. Já o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, afirmou nesse sábado que o Mineirão pode sim ser vendido para o Cruzeiro. Inclusive, essa declaração acontece em meio a um imbróglio envolvendo um decreto que proíbe a publicidade de casas de apostas em Minas Gerais dentro de bens públicos estaduais. E o Cruzeiro recusou proposta de 78 milhões de reais da Real Sociedad por Jonathan Jesus. O
time espanhol e o empresário André Cury têm feito pressão no presidente da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, para que o negócio aconteça. A Real Sociedade está disposta a pagar 13 milhões de euros apenas pela parte do Cruzeiro, 80% dos direitos econômicos. Ainda assim, Pedro Lourenço e Arthur Jorge entendem que o Jonathan Jesus pode valer mais, especialmente se mantiver como titular. Ele é avaliado como uma das melhores opções. Para piorar, se o Cruzeiro vende o Jonathan Jesus agora, entende que vai ter dificuldade em buscar um substituto para essa reta final de temporada, até porque a janela de inscrições por aqui se encerra em 11 de setembro. Jonathan Jesus, que foi comprado do Ceará por 8 milhões de reais, tem a oportunidade de render 78 milhões de reais e ainda assim o Cruzeiro diz não. Só para completar, registrar que a imprensa na Europa afirma que o Cruzeiro ofereceu 4 milhões de euros por um volante brasileiro chamado Vitor Carvalho. Esse atleta tem 29 anos de idade, surgiu na base do Coritiba e também passou pelo Gil Vicente. Quero fechar o noticiário do Cruzeiro contando que a vitória por 2-1 contra o Flamengo de virada serviu para amenizar o clima depois da eliminação para o próprio rubro-negro. Na noite desse sábado, o Cruzeiro sai perdendo com o gol do Pedro, chega ao empate com uma ótima finalização do Arroio e a virada com o Matheus Pereira no último lance da partida, triunfo que faz com que o Cruzeiro se mantenha na quinta colocação com 39 pontos, a 2 pontos de Atlético Paranaense e Fluminense, com a lembrança de que o Atlético tem um jogo a menos do que os rivais. E o Cruzeiro está pronto para brigar pelo título nacional ou vai ficar para uma próxima temporada? O que você está achando desse Cruzeiro de Arthur Jorge e companhia? Terça-feira tem confronto contra o Atlético Mineiro, válido pela Copa do Brasil, jogo de ida no Mineirão. E o ex-volante da seleção brasileira, Fabinho, que foi pretendido por vários clubes brasileiros, não está mais desempregado. Ele assinou nesse sábado um contrato com o Trabzonspor da Turquia. O volante de 32 anos de idade consegue realizar aquele seu desejo de voltar para o futebol europeu. É óbvio que o Fabinho imaginava se jogando num time maior. Ele chegou a cogitar, sonhar em voltar ao Real Madrid. Mas no Trabzonspor ele vai ter vencimentos parecidos aos que tinha no Al Ittihad, onde ganhava 11 milhões de reais por mês. Cheguei a contar para vocês que o Fabinho tinha no Al Ittihad o maior salário entre atletas convocados para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Trabzonspor que recentemente fechou com Mohamed Salah e ainda pensa na contratação de um grande centroavante. Uma das possibilidades é Pedro, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. O Fabinho, antes de fechar com o Trabzonspor, foi sondado pelo Cruzeiro. Em janeiro havia sido procurado pelo Palmeiras. Mas o objetivo do Fabinho, que tem 32 anos de idade, é permanecer por mais 2 ou 3 temporadas no exterior, aí sim, para voltar para jogar em definitivo no futebol nacional. A pergunta que eu deixo para você: o Fabinho caberia no seu clube do coração? O que você pensa sobre o jogador que era reserva na seleção de Carlo Ancelotti?